Nós estamos dando continuidade à série de sermões de Advento. Nós estamos no segundo domingo de Advento e neste culto nós falaremos sobre o Cântico de Maria, Magnificat, que está lá em Lucas 1, 46 a 55, o qual a minha esposa acabou de cantar um trechinho do Magnificat. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. A palavra de Deus fala assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Agora nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da tua santa palavra, Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, transformados por ela, Deus, que ela possa, Senhor, fazer diferença em nossas vidas e que sejamos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Alguns meses antes de Maria pronunciar essas palavras que nós acabamos de ler, algo realmente maravilhoso aconteceu com essa moça. Um anjo foi enviado por Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. Um anjo, ele precisava dar a notícia a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem se chamava Maria. O mesmo anjo, Gabriel, ele já havia 6 meses visitado Zacarias na Judéia, que também havia entregue a mensagem que João, aquele que prepararia o caminho do Messias, agora ele foi enviado a Maria, em Nazaré da Galileia. O anjo, meus irmãos, ele não é enviado a Roma, a sede do poder político naquela época. Ele não foi enviado a Jerusalém, a sede do poder religioso. Ele não foi enviado aos palácios para falar aos poderosos, aos ricos naquela época. Mas ele foi enviado para falar com uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade pobre que era marcada pelo desprezo. O anjo disse a Maria que ela seria abençoada por Deus e que ela ficaria grávida e que daria luz a um filho e que esse filho deveria se chamar Jesus. Este seria grande, ele seria chamado Filho do Altíssimo Deus. Deus, o Senhor, lhe daria novamente o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não teria fim. Maria, sem entender o que o anjo havia falado para ela, perguntou: como será isso, se eu nunca tive relações com homem nenhum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer em você será chamado Filho de Deus. E pasme, meus irmãos, Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra comigo tudo o que você falou. E o anjo foi embora. Maria, então, ela decide ir até Isabel, a sua prima. E o seu encontro nós vimos semana passada. Isabel cantou de alegria ao ver a mãe do seu Salvador. Agora, diante de tudo isso, diante do cântico de Maria, diante do cântico de Isabel, Maria agora canta. Ela não consegue ficar em silêncio, o seu coração transborda de alegria diante da perspectiva de se tornar a mãe do nosso Salvador. O título popular dessa canção é o Magnificat, que ela deriva da primeira palavra do hino na versão latina, Magnificae anima mea Dominum, que significa minha alma magnifica ao Senhor. Por isso, Magnificat. E o cântico, e esse cântico, meus irmãos, é lindo, é maravilhoso. Que cântico Maria entoa. Para uma jovem humilde, para uma mulher judia. E nós hoje temos muito a aprender com esse cântico. Primeiramente, quando nós lemos por completo esse cântico, de maneira cuidadosa, nós percebemos um fato importantíssimo. O seu poema, esse cântico, está encharcado com passagens bíblicas do Antigo Testamento. O coração dessa jovem virgem está transbordando da palavra de Deus. Ela guardou a palavra de Deus em seu coração e isso transbordou em um cântico. Além dos ecos que nós vemos do cântico de Ana, que está lá em Samuel, 1 Samuel 2, nós vemos também que cada palavra, cada expressão do texto parece ser uma citação direta ou uma alusão a alguma passagem do cano hebraico que ela tinha em mãos. Ela cita pelo menos 12 livros das Escrituras. Ela cita Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, Zacarias. Ao todo são cerca de 400 citações que Maria faz aqui, nesse trecho. A palavra de Deus realmente habitava ricamente no coração daquela jovem. É importante ressaltar que não eram simples citações que ela estava fazendo. Não havia distorções teológicas ou de contexto para se provar algum pretexto. Nada disso. Maria, com idade mais ou menos entre 14 a 16 anos, já conhecia apropriadamente os textos e também a teologia do Antigo Testamento. Naquele tempo, lia-se, memorizava-se, meditava-se, estudava-se as Escrituras desde os mais jovens de idade. Assim, quando a boca faz transbordar aquilo que está em seu coração, estava cheio da palavra de Deus. Ela deu vazão aos seus sentimentos e aqui ela utiliza as linguagens bíblicas para falar aquilo que ela estava sentindo. Movida pelo Espírito Santo, ela se derrama aqui em louvor. Ela escolheu a linguagem que o próprio Espírito havia já consagrado e usado há muito tempo. A própria palavra de Deus. E a pergunta que fica para nós é: o que temos feito para crescer no conhecimento de Deus e de sua palavra?
nós temos à nossa disposição milhares de livros cristãos. Não só isso, nós temos à nossa disposição milhares de versões bíblicas, traduções de tudo quanto é língua, para que a gente possa se debruçar na palavra de Deus e escutar Deus falando. Não só isso, nós temos em nossos bolsos inúmeros aplicativos para que a gente não tenha desculpa e diga, não tenho Bíblia. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e ler a Bíblia no seu celular. Aplicativo, qualquer lugar. Seja nos celulares, computadores, nós temos ao nosso alcance a palavra de Deus, maravilhosos livros de teologia, de vida cristã, para fazer com que a gente transborde da palavra de Deus. Mas quanto tempo nós temos dedicado para leituras bíblicas? Quanto tempo nós temos dedicado para leitura de livros cristãos? Quanto tempo nós temos dedicado para estudar a palavra de Deus? Como anda o nosso discipulado, o nosso devocional diário, a nossa oração? Meus irmãos, um bebê é lindo, não é mesmo? É lindo o bebê. Ele é fofo, aquelas mãozinhas, os pezinhos, dá vontade de apertar, as bochechas também, né? A gente vê aquele bebê tentando engatinhar e é fofo, é muito fofo. Daí, às vezes, ele cai, ele chora, até mesmo o choro é bonitinho. É muito bonito um bebê. A gente se apaixona por ele. Eu tenho um bebê em casa, né? Tá ali com a irmã do berçário, Angélica. Ele é totalmente dependente da gente para sobreviver, para viver. O bebê, ele precisa dos pais, das pessoas que estão à sua volta, dos seus cuidadores, para poder sobreviver. Sozinho, eles não sobrevivem. Eles são fofos desse tamanho. O meu filho tem 7 meses. Mas se passar 3 anos e ele continuar desse jeito, desse tamanho, ele continuar tendo dificuldades para engatinhar, para andar, ele continuar tomando leite materno e não comer alimentos sólidos, a gente já vai achar ele um pouco menos fofo, a gente vai achar que ele tem algum problema. A gente vai achar que ele tem alguma dificuldade, que ele precisa ir para o médico, que ele precisa consultar, porque não é normal uma criança com 4 anos continuar desse tamanho, não é mesmo? Ele não se desenvolve, ele não cresce, ele não amadurece. Alguma coisa de errado tem. E é normalmente isso que acontece com inúmeros cristãos. A gente nasce em Cristo. Nós somos bebês na fé, como Paulo fala. Nós precisamos tomar leite espiritual. Mas se passar anos e anos e a gente não se desenvolve acerca da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e da sua palavra, alguma coisa está errado. Se a gente continuar dependendo para tudo que a gente faz de conselhos de outras pessoas, porque a gente não lê a palavra de Deus, não medita, não lê livros cristãos, alguma coisa está errada com a gente. Que dirá ajudar outras pessoas a crescerem se a gente mesmo não cresce? É imprescindível que nós cristãos cresçamos. Não é bonito, não é fofo uma pessoa que está há 10 anos na igreja não conseguir discipular ninguém.
não conseguir evangelizar ninguém, aconselhar ninguém. Está sempre com dificuldade na sua vida porque não medita, não ora, não lê a palavra de Deus. Não é fofo. É vergonhoso para nós. Nós deveríamos estar ali, aconselhando pessoas que estão chegando na comunidade local. Nós deveríamos estar discipulando pessoas que estão chegando e conhecendo a fé cristã. Nós precisamos estar ali fora, evangelizando. Mas a gente sempre acha que não consegue, que não tem conhecimento suficiente. E às vezes não tem mesmo, porque não lê e não medita na palavra de Deus. Ou você acha que domingo após domingo é suficiente para que você cresça na palavra de Deus? Não, meus irmãos. Não é. Não é. Se você está se alimentando somente aos domingos, você está completamente errado. Imagine Maria, essa jovem de 14 a 16 anos. Quanto da palavra de Deus ela já tinha no seu coração e na sua mente. Tanto que, quando ela se expressou, o que saiu foi a palavra de Deus. A cada ano que nós vivemos, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para nos tornar mais familiarizados com a palavra de Deus. Nós devemos estudá-la, examiná-la, nos aprofundarmos, meditarmos nela, para que ela habite ricamente em nós, em nossos corações e mentes. Nós precisamos diariamente nos encher da palavra de Deus, para que assim nós possamos deixar de dar desculpas de eu não sei evangelizar. De tanto que a gente escuta sobre a palavra de Deus e o Evangelho, a gente já devia fazer cursos e cursos. Todos nós, não só os pastores. Nós. Tem muitos aqui que já têm 20 anos de Evangelho. Para mais, às vezes. Versículos 46 a 49. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora e todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Segunda coisa que nós precisamos notar nesse trecho é a viva gratidão demonstrada por Maria. Essa é a nota proeminente em toda essa parte inicial do Cântico de Maria. A sua alma engrandeceu ao Senhor, o seu espírito se encheu de alegria em Deus. Todas as gerações a considerarão bem-aventurada, mais que feliz. O poderoso fez grandes coisas por ela. Para nós, é muito difícil penetrar na extensão completa dos sentimentos que aquela jovem estava experimentando. Mas a gente precisa se encontrar na posição de Maria. Queria que a gente pensasse um pouco o que estava acontecendo com ela naquele momento. O que poderia estar passando na cabeça de Maria. Depois de ouvir o anjo falando com ela, uma adolescente, virgem, judia, ficaria grávida de Deus. Imagine o turbilhão de emoções que ela estava tendo naquele momento. Imagine o que ela poderia levar tudo isso para o lado negativo. Como nós muitas vezes fazemos no nosso dia a dia. Como seria a vida dela agora? O que os outros iriam pensar? Ela nem casada era e já está grávida. O que a sociedade vai falar sobre ela? E mais, o que José vai falar? Será que ele vai abandonar ela? Sem saber disso, Maria canta e agradece a Deus. Louva o Senhor.
transborda o seu coração de gratidão. O ventre que o Deus poderoso escolheu para guardar o maior de todos presentes não é de uma princesa, não é de uma nobre jovem, noiva, mas é de uma humilde jovem, noiva de um carpinteiro desconhecido, de uma pequena e mal falada Nazaré. Ele não vai a um palácio, ele não envia os seus anjos aos nobres de Jerusalém, meus irmãos, novamente eu falo, nem à classe sacerdotal. Deus vai até Maria. E por isso ela está tão alegre ao ponto de cantar. O seu coração esbanja de gratidão a Deus. Ela reconhece que agora todas as gerações, e nós estamos aqui, quantas gerações depois dela, falando sobre esta jovem? Todas as gerações a considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas por ela. Não por ela ser quem ela é, mas porque o grande poderoso a escolheu entre tantas jovens que havia naquele lugar para levar no seu ventre o Messias tão aguardado. Antes, ela era apenas uma jovem desconhecida. Agora, o seu nome seria uma referência para o mundo inteiro, não por seus méritos, mas por causa dos grandes feitos de Deus sobre a vida dela. Faríamos bem em seguir os passos de Maria quando o assunto é cultivar um espírito de gratidão a Deus. Ela tem sido a marca distintiva de todos os grandes homens e mulheres de Deus em toda a história. Davi, no Antigo Testamento, e até Paulo no Novo Testamento, são notáveis pelo espírito de gratidão. Raramente nós lemos grandes porções daquilo que eles escreveram, sem antes ouvir eles bendizendo e louvando a Deus. Que nós possamos levantar de nossas camas a cada manhã com a profunda convicção de que nós somos devedores e de que a cada dia nós recebemos mais bênçãos do que nós merecemos. A cada semana nós olhemos ao nosso redor e à medida que nós peregrinamos neste mundo que estamos, que nós vejamos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e que o nosso coração possa também transbordar de alegria pelos grandes feitos e pelos pequenos feitos e por aqueles feitos que a gente nem imagina e nem sabe, mas a mão do Senhor está ali e nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Se os nossos corações estiverem, meus irmãos, no lugar certo, nunca será difícil ter um coração grato, uma vida de gratidão a Deus. Porque o nosso Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Bom seria que as nossas orações, as nossas súplicas, também fossem recheadas de ações de graças. Ao invés de nós só pedirmos, mas que as nossas orações sejam recheadas, impregnadas por a gratidão ao nosso Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus.
versos 49 a 53. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Nesses versos, meus irmãos, nós percebemos a grande compreensão que Maria tinha do constante cuidado de Deus na história do seu povo. Olha a compreensão dessa jovem sobre o cuidado de Deus na história do povo de Deus. Ela fala do Senhor como aquele cuja misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Como aquele que dispersou os soberbos, derrubou os poderosos, despediu vazios ricos. Como aquele que exaltou os humildes, como aquele que encheu de bens os famintos. Assim falou ela, sem dúvida, recordando da história de Deus, do cuidado de Deus no Antigo Testamento. Ela lembrou-se de como Deus derrubou o Faraó, os cananeus, os filisteus, o Senaqueribe, Amã, Beltesazar. Lembrou-se também como ele exaltou José, Moisés, Davi, Esther, Daniel, e como nunca permitiu que seu povo, mesmo muitas vezes rebelde, fosse totalmente destruído, mas sempre estava ali, cuidando do seu povo. E ela também sabia do trato de Deus com ela mesma. Ao honrar uma pobre e virgem de Nazaré, ao levantar o Messias numa terra tão árida como parecia haver se tornado a nação judaica naquela altura, depois de tantos anos de silêncio, 400 anos, onde Israel foi oprimida. Ela falou das maravilhas, das maravilhosas obras das mãos do Deus da aliança, que não desampara e não quebra a aliança com seu povo. Meus irmãos, o verdadeiro cristão deve sempre prestar atenção na história bíblica e na vida de homens e mulheres de Deus e na sua individualmente também. Isso fará com que nós percebamos quanto à maneira de Deus de agir com o seu povo, do cuidado que Deus tem para o seu povo. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. Ele não muda, meus irmãos. Ele foi bom com o seu povo. Ele continua sendo bom com a sua igreja hoje. Ele não desampara a sua igreja. Por mais que muitas vezes, assim como Israel, nós pensamos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Ele ouve. Ele não desampara o seu povo. Ele é o mesmo Deus que cuidou de Israel. É o mesmo Deus que continua cuidando da sua igreja e da sua vida hoje. Feliz é o homem cujo coração está bem abastecido com esse conhecimento, pois o estudo da história, da palavra de Deus, a história bíblica, nos tornará pacientes quando as tribulações chegarem e nos trará um coração cheio de esperança.
crendo nas promessas de Deus. Mesmo assim como Maria, nós precisamos olhar não só para a história bíblica, meus irmãos, mas também para o nosso passado. Nos lembrar quando Deus agiu em nosso favor, nas bênçãos, no cuidado, no amparo e principalmente na nossa salvação, meus irmãos. Nós éramos, assim como os demais, como Paulo fala, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo as nossas mentes e o nosso coração, segundo a inclinação da nossa carne. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia e amor, por tanto amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o que Deus fez por nós. Não precisamos mais olhar para mais nada. Ele já nos salvou. Ele já nos tirou do caminho da perdição e nos levou para o caminho, rumo à nossa vida celestial com Ele. As tribulações que nós passamos, os problemas que nós passamos aqui nessa terra não é nada comparado com aquilo que está preparado para nós, quando Cristo, nosso Senhor, voltar. Isso precisa encher o nosso coração de esperança e alegria, meus irmãos. Deus cuidou do seu povo e continua cuidando de cada um do povo de Deus. Versos 54 a 55. Amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, o favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Por último, meus irmãos, Maria não só tinha confiança naquilo que Deus tinha feito na história do povo de Deus, mas também tinha uma firme confiança nas promessas de Deus. Ela terminou o seu cântico de louvor com a declaração de que Deus abençoou Israel, a fim de se lembrar da sua misericórdia, e que Ele agiu como havia prometido aos nossos pais. Essas palavras que Maria pronunciou aqui mostram claramente que ela se lembrava da promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Essa promessa Deus está agora se cumprindo em Maria ali. No fruto do ventre de Maria, todas as pessoas serão abençoadas por causa de Jesus. Fica bem claro que, ao se aproximar aqui do nascimento do seu filho, ela considerou que essa promessa estava prestes a se cumprir. Aquele que abençoaria a todos está para chegar. O Messias tão aguardado está para chegar. A luz está prestes a raiar no mundo de escuridão. À luz de Gênesis 26, 3, é evidente que essa bênção dada a Abraão, ela continuou vigorosamente até Isaque, pois ali não só se referia à mensagem, mas firma-se claramente onde a palavra de Deus fala em Gênesis 28, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai, e no tempo de Jacó, filho de Isaque, ele ainda está em vigor e ainda chama um pacto, olha, como Abraão, como Isaque e como Jacó. De geração em geração, lhes lembrava do pacto que tinha feito com Abraão. Serei o seu Deus
e vocês serão o meu povo. O Magnificat, meus irmãos, mostra claramente que Maria considerava o que estava ocorrendo como uma concretização da antiga promessa feita a Abraão, aos antepassados dela. A misericórdia que ela louva em seu cântico tinha referência a Abraão e a sua descendência por toda a eternidade, ou seja, para sempre. Que nós possamos aprender aqui, com a firme confiança dessa mulher nas promessas de Deus. Fazer isso, meus irmãos, é de grande importância para a nossa paz pessoal. Confiarmos nas promessas de Deus. Elas são, na verdade, o maná que nós devemos comer, a água que nós devemos beber diariamente, enquanto nós atravessamos o deserto desta vida. Ainda nós não vemos as coisas subjugadas sobre o governo de Deus. Ainda não vemos a face de Jesus, o céu e o livro da vida, as mansões celestiais que Ele preparou para nós. Nós ainda andamos pela fé, e essa fé descansa nas promessas de Deus, as promessas que Ele fez para o seu povo, para nós como igreja. Nessas promessas nós devemos confiar e descansar, meus irmãos. Elas sustentam todo o peso que nós pusermos sobre elas. Um dia, meus irmãos, à semelhança de Maria, nós descobriremos que Deus cumpre as suas promessas. Nós cristãos estamos aguardando, confiando na promessa de Deus que um dia Jesus, que estava no ventre de Maria quando ela estava cantando essa canção, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, em uma manjedoura, o mesmo Jesus que viveu entre nós, o mesmo Jesus que morreu por você e por mim na cruz do Calvário, o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Jesus que subiu aos céus, Ele voltará novamente, como Ele prometeu. Ele virá novamente, mas agora como Senhor dos senhores, Rei dos reis, virá resgatar a sua igreja. Esse dia não tarda, meus irmãos. Nós cremos nas promessas de Deus. E que maravilhoso dia será esse. O dia que juntos nós contemplaremos face a face Jesus, o nosso Salvador. Que dia maravilhoso. Meus irmãos, nós precisamos, ao meditar no cântico de Maria, que nós possamos ser desafiados a cultivar uma vida de conhecimento de Deus e da sua palavra. Que nós precisamos agora, meus irmãos, também ter uma profunda gratidão, assim como Maria teve. Que nós nos lembremos do constante cuidado de Deus com o seu povo e que nós possamos confiar nas promessas de Deus de salvação que culmina na obra de Cristo, meus irmãos. Quando Cristo virá novamente, que assim como Maria, nós possamos dizer: minha alma engrandece ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, até que Cristo volte e nos leve com Ele, e juntos podemos cantar: Santo, Santo, Santo é este Deus que nos salvou. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo exemplo que essa moça, que essa mulher, Pai, dá a cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a cultivar uma vida
de conhecimento de Ti, da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a lembrar, Deus, dos Teus feitos na história, Senhor, do Seu povo e em nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Senhor, a confiar nas Tuas promessas, Pai, para que Tu possas, Senhor, nos encontrar fiéis a Ti na Sua segunda vinda, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.